Oi, gente, tudo certinho com vocês? Aqui de volta com o canal Outro Livro, aqui com a presença do André Juste. Seja muito bem-vindo, André. Maravilha. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí pelo espaço. Um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo. Muito legal estar aí conversando contigo. Joia. Então, o André vai falar aqui na nossa playlist de narrativas. Pega contos, romances, novelas. Já devemos ter aí quase 50 gravações com escritores, com escritoras, desses gêneros, também de poesia, também na área de estudos. Tem playlist de literaturas moçambicana, angolana, portuguesa, tem bastante coisa aqui para você que está chegando agora no canal. E para você que já conhece, né, a gente pede aquele tradicional curtida, compartilhamento, comentário, sempre bom para o canal e as discussões aqui frutificarem, chegarem a mais gente. O André, né, a gente vai conversar com o autor de um dos livros semifinalistas do Prêmio Oceanos, a respeito do livro dele aqui, As Filhas Moravam com Ele. Ele é semifinalista do Oceanos agora em 2024. Saiu há pouco tempo essa lista. Entre os 30 livros de prosa está lá o livro do André. Um livro de contos que saiu pela Caos e Letras, uma editora de Nova Lima, Minas Gerais. Saiu em 2023. Um livro com 136 páginas e que tem um texto de orelha da Cíntia Krimler, com quem também nós conversamos aqui sobre o romance Viúvas de Sal, romance da Cíntia. Tem uma conversa no canal também, quem quiser conferir. Joia. Eu vou ler a mini bio do André, depois eu deixo na descrição do vídeo para você. O André ele é carioca, nascido em maio de 68, tem 10 livros publicados. O primeiro livro dele, Voando pela Noite, foi indicado ao Jabuti. É Voando pela Noite até de manhã, né, André? Isso, voando pela noite até de manhã. Foi indicado ao Jabuti em 97 e está na segunda edição das Sete Letras. Ele também tem algumas outras obras que a gente pode citar aqui: A Liberdade é Amarela e Conversível, Solidão do Livro Emprestado, A Maturidade Angustiada. Todos eles são livros de contos, a maioria está na segunda edição também. E também ele tem os volumes de poesia, Os Filmes em que Morremos de Amor, da Patuá, 2016, e De Tanto Bater com o Osso, a Dor Vira Anestesia, que a gente tem aqui também, Uhum. 2021, né? E o André está se preparando para lançar o primeiro romance. Ele vai falar um pouquinho disso também. André Juste também é jornalista, foi diretor de redação, âncora e repórter nas empresas como Sistema Globo de Rádio, Rádio CBN, Grupo Bandeirante de Comunicação, e o André mora em Brasília. Maravilha. Estava conversando um pouco sobre autores de Brasília que a gente já tem aqui, Pauline Torti, a Cíntia Krimler, talvez tenha mais alguém, mas não estou lembrando agora. Joia, André, então quero te agradecer por estar aqui, né, ter essa disponibilidade de falar do teu livro. A gente procura saber, assim, questões de escrita, de estrutura, de pensamento da obra. Então, eu queria começar te perguntando um pouco sobre, falar um pouco do livro, né, como é que ele foi escrito, quando, se os contos são de diferentes épocas, por que esse livro foi escrito, afinal de contas. Claro que é pelo prazer, né, com certeza, mas também tem alguns aspectos ali de memória, de testemunho, inclusive, né? Quando fala da ditadura em alguns momentos. Então, eu queria te perguntar, assim, um geralzão aí sobre As Filhas Moravam com Ele. Bem, Ricardo, os contos desse livro, do As Filhas Moravam com Ele, são cerca de 20. Eu te confesso que eu não sei quantos são ao todo. Eles foram, parte deles, a minoria, mas uma parte até considerável, foi escrita no início dos anos 2000, no início do século, portanto. E eles não entraram nos livros anteriores, ficaram na gaveta todos esses anos, porque eles não tinham a ver com os livros que eu lancei antes, né? Tipo Liberdade Amarela e Conversível, Solidão do Livro Emprestado, Maturidade Angustiada. Eles não dialogavam, né? Como se diz hoje em dia, né? De uma forma moderna, não dialogavam com esses livros. Esse foi um dos motivos. O outro motivo é porque eram ruins mesmo. Alguns eram realmente muito ruins. Não sei se muito também, né? Não vou assim me jogar tão para baixo. Eles eram ruins, tinham que ser aprimorados, tinham que ser elaborados.
E aí o que acontece? Depois de 10 anos trabalhando no meu romance, que deve ser publicado ainda esse ano, que se chama Só Vale a Pena Se Houver Encanto, eu levei esse romance para o Sérgio Tavares, lá no Rio, fazer a leitura crítica. E aí ele ficou uns 2, 3 meses, né, trabalhando na leitura crítica, me devolveu com a opinião dele. Eu quase perdi a vontade de viver quando eu vi a crítica do Sérgio Tavares, o que foi fundamental para mim. Se hoje esse romance agradou, por exemplo, a Causa e Letras, eu devo uma boa parte ao Sérgio Tavares, né, a contundência com que ele trabalhou no meu livro. Só que quando ele me devolveu isso, foi o original do romance, foi em maio de 2022, eu tomei aquele baque, e aí falei, cara, eu não tenho condição de trabalhar nesse romance agora em cima das conclusões, das opiniões, né, do parecer do Sérgio Tavares. Não tem como. Eu te confesso que eu fiquei abalado emocionalmente, eu fiquei assim para baixo. Eu esperava que ele não fosse tão contundente, mas felizmente ele foi. Só que naquela ocasião, naquele momento, maio de 2022, eu não tinha condição de trabalhar no romance. Aí o que eu fiz? Eu fui escrever uns continhos para descontrair, entendeu? Para relaxar, dar uma relaxada. E aí começou a tomar forma As Filhas Moravam com Ele. Eu escrevi, né? As ideias começam. Você sabe que você também é escritor, né, Ricardo? Quando a gente começa a trabalhar com disciplina, a gente começa a escrever, as coisas começam, é tipo uma cascata, né? Começa a vir, tipo um desfiladeiro, vai, né? As ideias vão se emendando uma nas outras e tal. E aí começaram a surgir começou a surgir a maioria dos contos de As Filhas Moravam com Ele. E havia lá aqueles contos, né? Aquelas histórias dos anos 2000, do início do século. Peguei-as, peguei todas elas e comecei a reescrever, comecei a dar um novo formato. Algumas tomaram, especialmente uma, que daqui a pouquinho a gente fala, especialmente uma tomou um formato totalmente diferente. E outras eu aprimorei, acrescentei cenas, acrescentei situações, acrescentei personagens. Havia uma história há uma história chamada 12 de março de 2022, que é um conto que tem aquele clima do início da pós-pandemia, né? A gente começando a sair, a gente voltando a se reencontrar. E ele é uma história de três amigos, né, que viveram, os três viveram tragédias pessoais. E as tragédias pessoais permearam a amizade. Só que esse conto, no início do ano 2000, ele era terrivelmente triste. Ele era um conto triste, ele era um conto para baixo. Ele se fez a mim, se fez mal a mim que escrevi. Eu não me senti bem quando eu fui ler o resultado final. Que mal faria, então, faria muito mal a quem fosse ler, ao leitor. E eu não Uhum. concordei com aquilo. Eu falei, pô, não pode ser assim. E aí eu mantive, né, as tragédias pessoais, porque elas eram um dos fios condutores da história, mas fiz uma história, creio eu, alegre, engraçada, divertida, de três caras que lidam com aquelas tragédias, sabe? Porra, vivemos isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai morrer junto? Vai se matar junto? Não, e aquilo ali solidificou a amizade, sabe? É um papo descontraído, um papo. Virou outra história. A linha mestra continua a mesma, sabe? São 25. São 25 anos, não, 35 anos de amizade que vem desde o primeiro ano de faculdade. Só um deles lembra, os outros não lembram, não tem nem a mínima ideia. E esse mote, né, o cara que lembra, fica, né, instigando onde você estava no dia 12 de março de 1986 e tal. E os outros não entendem nada. Que porra é essa? Do que você está falando? E aí virou uma história engraçada, bem, bem melhor do que era. Então, é um exemplo, né, das mudanças que eu fiz nesses contos que estavam guardados na gaveta. Esse aí teve uma transformação bem forte. Outros eu acrescentei cenas, acrescentei situações, acrescentei personagens, enfim. Posso falar também do que teve uma mudança muito forte? Opa, fala aí. Senão aí você esquece de perguntar, eu esqueço de falar e a gente não Uhum. fala. Sim, sim. É o conto chamado O Perfume. Olha só, cara, eu esqueço o nome dos meus contos. O Felicidade Perfume. Dolorida. Oi? A felicidade dolorida do perfume de loção, ou Maria É, Paula não saberá. exatamente. Esse conto, Ricardo, ele era originalmente uma pequena crônica
para minha filha Maria Beatriz, a minha filha mais velha. Ele foi escrito em 2004, 2005, quando ela tinha de 1 ano para 2, ela era bem pequena. E aí ele surgiu realmente numa situação que eu fiz a barba, e ela saiu comigo, né, para ir comprar jornal, andando, dando os primeiros passinhos, e aí pediu colo, eu a botei no colo, e ela encostou o nariz aqui no meu rosto, né? E eu imaginei, pô, ela vai sentir o perfume da minha loção de barba e tal. E aí comecei a viajar. Mas era uma crônica besta, sabe? Besta não, ela era bonita, mas ela era bonitinha, mas ela era muito singela. E aí eu botei no livro, e aí o Leonardo Almeida Filho, que é um autor aqui de Brasília, um grande amigo e um baita do escritor, um baita de um poeta, um baita de um compositor, ele falou, André, isso aqui não é conto, cara, me desculpa, eu sei que você tem um apreço pessoal aí por essa história, mas isso aqui não é conto, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porra, eu já sabia disso, entendeu? Mas o meu afeto, o escritor tem muito disso, né? Ele às vezes se apega a uma história por causa do afeto pessoal que ele tem pela história e quer, sabe, defender aquilo ali, quando aquilo ali é só afeto, não é literatura, ou pelo menos não é aquele gênero que ele se propõe. E aí eu peguei, olhei aquilo, eu falei, porra, essa história não vai ficar de fora. Eu vou dar um jeito eu vou torcer o rabo aqui, mas eu vou dar um jeito de colocar essa história no livro. E aí, cara, saí para caminhar aqui perto da minha casa, que eu moro aqui na Asa Norte, em Brasília. Cara, começou a brotar a segunda metade do conto. E eu parei para pensar, porra, eu tenho que falar da ditadura nesse livro. Eu tenho que falar das mazelas da ditadura, o que a ditadura representou para a minha geração, que não foi para o pau de arara, que não tomou eletrochoque, mas viveu na infância e no início da adolescência toda a alienação que a ditadura militar provocou. Então eu falei, eu tenho que falar disso. A ditadura também aparece em outro conto, chamado Bairro Anatoly, mas de uma forma mais presente, mais forte, mais incisiva. Nesse conto, Maria Paula não saberá. A Maria Paula é filha, né, de um preso político, é, provavelmente preso por engano. Eu não dou essa certeza no conto, mas provavelmente ele foi preso por engano, ele não tinha nada a ver com a história, pelo menos, né, que se saiba. A própria mulher não sabia de nada, mas, sei lá, ele de repente poderia ter uma atividade clandestina e não falava nem para a família, até para preservar a família. E aí o conto dá uma cambalhota, né, em relação ao que era e se transforma, né, nessa lembrança cruel da ditadura que foi para a geração dos anos 60, 70 e para a geração dos anos 80. Então, acho que é um outro exemplo dessas histórias lá de trás que tomaram um novo corpo. Essa, então, mudou totalmente. Aí peguei a outra metade, né, a metade singela, pura, cheguei para Maria Beatriz e falei, filha, isso aqui fica com você, isso aqui é para você, o resto para o público, é para o leitor. Aí ela riu e tal, enfim. É bem interessante essa história, cara. Eu gosto muito. Gostei também. Bem legal. Assim, e quem está lendo não sabe desses Não, não percursos imagina, todos, não né? E imagina. eu acho Não imagina, não que é esse imagina. o segredo da literatura quando ela se resolve bem. Uhum. Você, como eu, assim, né, André, é um cara que publica desde os anos 90, é, ali 20 anos, tal, 20 e poucos anos. O que você sente que mudou da sua relação com a escrita e com a literatura mesmo? A gente pode até dizer com a vida literária em si, nesses 30 anos. Se você pegar lá o André do começo e o André hoje. Olha, o meu amadurecimento como pessoa automaticamente levou ao meu amadurecimento como autor. Eu não escondo nada de ninguém, eu não escondo de ninguém que eu escrevo o que eu vivo. Eu escrevo o que eu vivo. Tem uma frase de uma peça que eu vi aqui em Brasília, cerca de 2 anos atrás, chamado A Aforista, e eu sempre esqueço o nome do autor, é um texto maravilhoso, e ele, se você lembrar, coloca aí, eu esqueci. A Aforista, o nome da peça. Eu esqueci o nome do autor e da atriz, é um monólogo. Felizmente, eu não esqueci a frase que eu vou falar e também o título. É assim: tudo que eu escrevi, eu vivi, mas não como eu escrevi. Então, tudo que eu escrevi, eu vivi, mas eu parti de uma base real e criei uma ficção, né? Desenvolvi outros fatos.
fatos, né, que partiram da minha imaginação, mas não foi isso que você perguntou. O que mudou? Mudou de forma material a tecnologia. Nos anos 90, o meu primeiro livro, Voando pela Noite até de Manhã, ele foi escrito na máquina de escrever. Primeiro a manual e um pouquinho depois na elétrica, a Olivetti Praxis 20, não sei se você lembra. Foi ali que eu, né, dei forma ao meu primeiro livro. Era muito difícil você divulgar um livro, se hoje já é. Hoje até que mais ou menos, né? Mas naquela época, eu me lembro quando eu lancei o Voando pela Noite, eu recebi os convites da editora, Sete Letras, era um pacote assim de convite, e aí eu botei no meu carro, eu tinha um Passat na época, e saí rodando o Rio de Janeiro todo, distribuindo convite. Hoje isso é impensável. Você coloca lá no Instagram, você atinge em 1 minuto muito mais gente do que eu levei para atingir em 5 horas, entendeu? Levei 5 horas para atingir. Esse fator da tecnologia ajudou muito, na minha opinião, a literatura. Na década de 80, eu comecei a escrever na década de 80, e também nos anos 90, o que você tinha? Você tinha cadernos literários, tinha os zines de faculdade, tinha aqueles jornaizinhos, assim, às vezes feitos, né, de uma maneira assim, bem artesanal, e olha lá, e era uma fila, era uma guerra para você entrar. Eu consegui publicar um conto, me lembro, no Caderno Pensado, Correio Brasiliense, em 2003, quando já, inclusive, já havia, a internet estava, ainda era internet de escada, já tinha essas possibilidades, mas os suplementos ainda eram a grande base de divulgação. Só que era gente pra caramba, gente boa, querendo publicar, né? E aí, quando você emplacava, né? Eu tenho esse exemplar do Correio Brasiliense até hoje, daqui a pouco ele se desfaz aqui em pó. Era uma glória, era muito legal. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, pô, tô aqui contigo. Isso aqui, 30 anos atrás, era impensável. Você está conversando com outro escritor, um apresentador de um programa literário, você tinha que, sabe, torcer para você, por exemplo, numa TV Senado da vida, numa TV Câmara da vida, falar de literatura, ou outros espaços. Hoje em dia é bem mais fácil. Hoje em dia você escreve um poema, você coloca ali no Instagram, a pessoa fica sabendo que você é autor, talvez ela se interesse, vá atrás do teu trabalho, aí ela vê que o teu livro está sendo indicado aí a prêmio, ela vai. Agora, acabei de receber uma mensagem aqui no Instagram de uma moça que comprou meu livro. Enfim, está tudo mais fácil para o autor. Não estou falando daquela coisa, daquela velha história de que no Brasil ninguém lê, blá, blá, blá. Não. Isso aí já é uma outra discussão. Uma velha discussão, mas outra discussão. O que eu estou falando é que hoje em dia é muito mais fácil você escrever, você ser publicado, e até mesmo você fazer o livro publicar, embora a distribuição, na minha opinião, continue sendo o grande vilão da literatura, pelo menos de nós, escritores chamados aí da alta literatura, também não sei por que é alta literatura, uma grande vilã disso. Mas eu acho, é só uma opinião, eu acho que a gente consegue chegar mais fácil no leitor. O meu amadurecimento como autor, que eu acho que, eu falei da parte física, né? Agora falar da parte, digamos assim, imaterial, que é o meu processo de criação, né? O velho processo de criação, essa coisa toda. Cara, eu acho que eu aperfeiçoei meu texto, eu acho que eu tornei mais objetivo, eu acho que antigamente eu dava a volta desnecessária. O escritor, ele tem um grande mal, que é a tentação de mostrar que ele tem vocabulário. Ele tem vocabulário, ele sabe muitas palavras, aí ele escreve uma frase com 10 palavras que ele poderia ter escrito com 6, com 5. Tem vários exemplos aqui de histórias boas, sabe? De histórias boas, histórias interessantes, de pessoas que sabem fazer uma construção frasal, sabem usar verbos, dão emoção, dão ritmo à história. Só que, cara, quando você escreve uma frase muito maior do que ela deveria ser, tu tira a atenção do leitor. Tu tira a atenção do leitor. E eu, sabe, no afã dos meus 20 anos, dos meus 25 anos, quando eu comecei a escrever prosa, por exemplo, que comecei a escrever prosa em 1990, 91, antes era só poesia. Eu queria mostrar, sabe, que eu tinha vocabulário e tal. Pá. Tinha uma época aí que todo mundo escrevia a palavra, não sei se você lembra, escrevia a palavra miasma. Toda hora aparecia um miasma no conto, no romance.
É isso que tá E, cara, pendendo. eu ficava tentado, né? Vou usar miasma, né? Porque miasma tá na moda. Vou agradar o Ricardo Pedrosa, entendeu? Ele vai achar, pô, o André Gil escreve miasma e tal. Cara, a hora que eu me libertei disso, foi um dos fatores que eu acho que eu comecei a crescer, inclusive como pessoa. Tipo, falando para mim, para de palhaçada, sabe? Fala claro, fala objetivo. O que não quer dizer que você não tem elegância. O grande desafio, na minha opinião, e eu acho que em alguns momentos, modéstia à parte, eu consigo, é você limar o excesso, limar o supérfluo e ainda assim ser elegante. E ainda assim ser elegante. Sabe? Eu acho que eu em algum ponto, em alguns momentos, não todos, porque eu não sou perfeito e nunca serei, eu acho que eu consigo isso, entendeu? Então, eu acho que isso foi um fator fundamental para eu melhorar o meu trabalho. Outro fator, Ricardo, escrever porque eu quero escrever e não escrever para ganhar prêmio, não escrever para ser indicado, não escrever para estar em gôndola, né, de livraria, de aeroporto, sabe? A gente se frustra muito quando a gente tem essa expectativa. E eu, durante muitos anos, me frustrei porque eu não via o meu livro na prateleira, porque eu não via o meu livro ser indicado. Falei, você escreve para isso? Essa é a tua proposta? Sabe? Apenas para agradar os outros? E você, cara? E a tua administração? E os teus demônios? Você tem que tomar conta dos teus demônios. E é com a literatura que você vai tomar conta dos teus demônios. Entendeu? O que vier é festa, você tem que partir de você. O importante é você resolver a literatura aqui. É que nem futebol, cara. Se tu ficar preocupado com gol, só com gol, só com gol, é capaz de tu levar. Tu tem que se preocupar em jogar bem. Porque o gol vai ser consequência de você jogar bem. Eu acho que esse foi um outro fator de amadurecimento da minha escrita, do meu trabalho, Ricardo. Você acha que esse jogar bem está presente? Assim, você sente o mesmo prazer, o mesmo jogar bem, e o mesmo a mesma dedicação, no fim das contas, né, com os gêneros que você pratica? Você vê alguma diferença na forma como você lida com a poesia, com o conto e agora com o romance, por exemplo? Eu acho que eu sou o melhor prosador. Tem gente que discorda, mas eu acho que eu sou o melhor prosador do que poeta. Eu comecei com a poesia, é o meu gênero original. Eu comecei a escrever contos em 1990, 91. Eu acho que, falando da poesia, eu só fui publicar poesia em 2016, que foi o livro Os Filmes em que Morremos de Amor, pela Patuá. Eu escrevo poesia, sabe, desde os 15 anos, e desde a proclamação da República, entendeu? Que eu escrevo poesia. E eu só fui publicar em 2016. Por quê? Porque eu acho que eu sou melhor. Não tô desfazendo os meus poemas, não. Inclusive, eu fiquei muito envaidecido quando você um dia falou aí do de tanto bater com o osso, a dor vira anestesia. Eu acho que eu tenho poemas legais. Se eu não achasse, eu não publicaria, eu não mandaria para a editora, porque eu não vou apanhar à toa, entendeu? Mas eu acho que eu sou melhor nos contos. Eu gosto muito de escrever, criar personagens, entendeu? Partir de uma base de um personagem e levá-lo para o mundo da ficção, entendeu? Sair do real dele e apresentar a ele a minha imaginação. Eu acho que eu crio melhor, eu sou melhor na prosa, né, nos contos. Meu romance aí também, sei lá, de repente pode agradar, porque é essa linha aí da chamada autoficção, né? Inclusive, até uma coisa que de repente a gente pode falar, o que é autoficção. E é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado muito ultimamente. Mas eu me entrego a todas, que foi. Nossa, eu estou mestre em fugir das tuas perguntas, né? E tem que voltar lá atrás. Eu me entrego em todos os gêneros, sabe? Na poesia, na prosa, no conto, me entreguei demais no romance, sabe? Teve partes do romance que eu chorava, tinha que parar porque eu chorava mesmo, chorava copiosamente. Uhum, Porque eu uhum. partia de fatos reais, entendeu? Fatos que viraram uma ficção, mas que ele tem um núcleo muito real. Isso me fazia chorar. Crônicas também, eu já fiz. Aliás, eu tenho um livrinho de crônicas lá, já tem uns 10 anos, né, que está até fora de catálogo. Mas eu me entrego demais a eles, entendeu? Eu diria que na poesia, eu diria que eu sou mais real, eu não vou para a ficção na poesia, porque ali na poesia eu estou sangrando mesmo, sou eu mesmo, entendeu? Na ficção,
também sou eu, o sangue é o mesmo, o suor é o mesmo, só que ali eu tô, entendeu? Eu estou desdobrando, eu estou indo para a imaginação. Nos meus poemas, aquilo ali é nu e cru o que eu vivi, o que eu senti, o que eu passei, o que eu sofri, o que me alegrou, o que me contentou, o que me apaixonou, entendeu? Então a entrega é a mesma. Eu acho, se bem que eu acho até que eu estou com uma safra de poemas aí bem legais, de uns 5 anos para cá. Eu acho até, sabe, modéstia à parte, não estou me vangloriando, não, por favor. Não, é porque eu não gosto de. Não, porque cara, eu sou um cara cheio de defeito, eu sou um autor que tá aprendendo, que tem muito a caminhar, entendeu? Tem muita estrada pela frente. Mas eu acho que de uns 5, 6 anos para cá, talvez até mais, eu tenho uns poemas assim que eu posso dizer, porra, legais, bacana. Se fosse de outra pessoa, eu ia curtir, eu ia, entendeu? Gostar muito. Mas eu acho que eu ainda sou melhor na prosa. Eu acho, talvez por causa do jornalismo, que me deu muita vivência, né? Me trouxe histórias boas, histórias ruins, me exercitou muito o texto objetivo, claro. Eu acho que talvez isso me tenha tornado um contista, agora um romancista, melhor do que eu sou como poeta. Uhum, uhum. É. Mas a entrega é a mesma. Pois é. Agora a gente pode falar um pouco mais do livro, né? A gente falou um pouco mais do geral da carreira do André, da forma como ele vem lidando com a literatura desde o início, essa reflexão que ele faz em retrospectiva aí também. Eu queria te perguntar, André, por exemplo, como é que você montou esse livro? Você falou já da escrita dos contos em diferentes momentos, da reescrita de alguns deles, mas se a gente olha o livro assim, enquanto você como autor, todo autor também é um pouco editor, né? Então a gente monta o livro ali com um percurso que a gente quer, né? Que chegue para quem está lendo. Tem duas molduras, talvez assim o conto que abre, e o conto que fecha, que são contos às voltas com a vida familiar, com a relação com a paternidade, Uhum. né? A posição do pai, no fim das contas. Mas aí a gente tem depois dessa primeira moldura, né, até chegar na última, a gente tem um percurso que é um pouco mais assim dinâmico, mais violento no início, com ódio, né, desencontros entre personagens, muitas vezes de forma violenta, tal, com a questão da inveja, né? Travou. E a gente vê que mais ao fim a gente tem contos mais líricos, mais amorosos, mais melancólicos. É, tudo bem? Tá me ouvindo? Deu uma travada aqui agora, voltou aqui. A minha internet aqui deu uma variada aqui, mas voltou. Não, eu vou só repetir que eu estava falando que tem contos que são mais violentos no começo, mais pautados pelo ódio, pela inveja, por esses desencontros aí, e contos mais melancólicos, mais líricos, mais amorosos ao fim, né? Mais do prazer, inclusive. Também parece que tem contos que estão espelhados, assim, com o sinal trocado. Talvez o conto Zago não viu o Fantástico, que tem uma estrutura de acontecimento ali próxima da moça do jaleco branco, com o sinal trocado. Tem os contos da final da Copa de 94, que também são espelhados ali de algum jeito. Como é que foi, assim, escritos os contos, montar essa estrutura, entregar esse arquivo final para a editora? O primeiro conto, que é incrível, não? Um autor que esquece o nome dos contos, que é Piano, Roseira, Passarinhos e Mangueira. Eu quis botar ele no início porque eu estou vendo essa geração, que é a geração das minhas filhas, eu tenho 3 filhas, ser massacrada por esse sistema de ensino cruel, covarde, que só pensa em resultado, sabe? Só pensa em dividendo, só pensa em lucro, sabe? Os meninos e as meninas hoje, os adolescentes, eles são tratados como números, sabe? Do Enem, do PAS, que é o vestibular aqui da UNB, do vestibular, são tratados como números, entendeu? É um sistema que não cria cidadãos. Aliás, eu acho que a educação no Brasil se criou cidadãos foi em um momento muito, muito, muito pouco, né? Hoje, mais do que nunca. Hoje você cria o garoto, a garota, para responder, para marcar cartão e dar número para o colégio botar no outdoor e falar tantos aprovados em medicina na UNB. Falo da UNB porque é o nosso caso aqui. E aí
junto disso, vem aquilo. Você vai fazer serviço social? Você quer fazer belas artes? Você tem que fazer concurso para o Banco Central, você tem que fazer administração, você tem que fazer direito, porque direito tem mais mercado, direito dá mais, sei lá, uma profissão assim. E ali você tem uma pessoa que é ser assistente social, que inclusive é o caso, né, da personagem do primeiro conto. Você tem uma pessoa que quer fazer belas artes, você tem uma pessoa que quer ser engenheiro, enfim. Mas não, você tem que dar resultado, sabe? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter uma aposentadoria bacana, você tem que morar num apartamento legal, você não pode pagar aluguel, entendeu? Cara, isso está massacrando as pessoas, está massacrando os jovens, já massacrou a minha geração, está massacrando agora a geração das minhas filhas. E eu coloquei esse conto no início, que é para justamente denunciar essa realidade que me incomoda para caramba, me incomoda como pai. Sabe, eu briguei para as minhas 3 filhas, e felizmente eu consegui, pelo menos com 2, que a outra ainda não entrou na universidade, de fazer o que elas querem. De fazer o que elas querem. O que te faz feliz? O que o teu coração quer? Lembra que você vai passar 1/3 da tua vida no trabalho. Você quer acordar todos os dias para ir para um lugar que você não gosta, fazer uma coisa que você não gosta. Você tem certeza que é isso? Eu consegui fazer com que pelo menos as 2 primeiras fossem para o que vai dar prazer a elas. Pode até desistir, sabe? Não, não era isso, tá? Beleza, beleza. É melhor voltar. Inclusive, eu abordo isso no conto. É melhor voltar tendo escolhido o que você achava certo na época do que ir para uma coisa que você já sabe que é errado, que vai dar errado, que você vai ser frustrado. Você vai ser frustrado, você vai ficar alcoólatra, você vai cheirar cocaína, você vai ter câncer, tudo isso. Você vai ter AVC, claro, não 100% dos casos, mas sabe, o caminho é esse, né? Então, eu queria denunciar essa realidade para as pessoas. Pretensamente denunciar, né? Espero que tenham entendido minha denúncia. No final, eu já vou falar do meio. No final, tem As Filhas Moravam com Ele, que é a história que dá título ao livro. É a história de um pai separado, que vive sozinho, e que, né, vou ficar dando spoiler, né, como se diz aí. Enfim, é a história de um homem separado, e eu procuro falar do sofrimento dos homens, porque essa coisa não passa muito bem, né? A gente se separa, eu sou separado 2 vezes, embora só tenha tido filhas no primeiro casamento. A gente se separa e o que passa é que o homem não está sofrendo. Não, o homem se separou, vai para gandaia, vai para esbórnia, vai pegar mulher e tal, sabe? Não vai ter ninguém enchendo o saco dele se ele for pro bar. Não, velho, a gente quando tem filho, a gente sofre pra caramba, porque a gente chega em casa e os filhos não estão mais, você está morando sozinho. Via de regra, né, os filhos ficam com a mãe, que eu acho correto, não estou discutindo isso não. E eu falo disso, né, de um pai que sofre porque as filhas estão ausentes, as filhas estão longe, né, que são onde. Então eu quis mostrar isso, entendeu? Que não é assim, o pai, não sofre, quem sofre é a mãe, tá? Não. O pai, o homem sofre muito com uma separação, principalmente se ele tiver filhos. E aí, no meio, né, no miolo, no recheio, tem essa pegada social, acho que o livro tem essa pegada social que ela ilustra muito o meu trabalho. Eu sou um cara indignado, sabe, com o nosso país, com a miséria que graça ao nosso país, com o racismo, com a homofobia, com as injustiças sociais. A minha poesia, principalmente, ela traz muito isso. E eu procuro trazer isso também para a prosa. Contos como, por exemplo, Zago Não Viu Fantástico, o que é? É a história de um jornalista, e aí eu conheço bem, que foi totalmente oprimido pelo sistema das redações. E ele encontra no final, praticamente no final, porque também na vida ele encontra um cara que foi chefe dele, que o humilhou, sabe? Que era um terrorista, que era um capataz de uma chefe louca, completamente eu falo que ela tinha nas veias ácido sulfúrico, alguma coisa assim, não lembro direito o termo que eu usei, em vez de sangue. E era um cara totalmente massacrado, totalmente magoado, entendeu? Teve uma tragédia pessoal muito grande. E aí encontra esse ex-chefe feito um moribundo no hospital público no Rio de Janeiro. E aí tudo aquilo vem à tona, entendeu? Todo aquele ódio que ele guardou, ele já tinha até meio que esquecido. Só que quando ele viu o cara, bicho, veio tudo à tona, veio tudo, aflorou tudo. Tem um outro conto também, que ele é muito, muito comentado,
chamado A Adega do Bairro. Ali eu coloco muito a diferença social, entendeu? Os embates sociais. É um cara assalariado que não entende nada de vinho, mas que, né, como todo brasileiro nos últimos 30 anos, passou a tomar vinho. Né? É raro hoje em dia quem não toma vinho. Nos anos 80, eu acho que não tinha nem vinho para vender nos lugares. É, Se tinha, era aquele da garrafa azul, aquele vinho alemão, que se tu jogasse na salada era melhor do que se tu bebesse. E aí entra aquele embate, entendeu? Entre ele, assalariado, que entra para comprar um vinho de R$ 60 no máximo, e aí se, sabe, depara com o sujeito, né, bem estabelecido, aqueles aposentados bem de vida que tem em Brasília, aqui, tipo desembargador aposentado, né, aqui tem uns montes, né, que ganha aqueles salários assim que desequilibra as contas da Previdência, e aí o cara entra numa de que vinho bom é vinho que custa 300, 400 e tal, e fala sempre com um tom de humilhação. Como a elite faz com quem está embaixo, entendeu? Há 524 anos a elite pisa em cima da gente. Se não com atos, se não com regimes escravos e tal, com palavras, sabe, com menosprezo, com galhofa, essa coisa toda. E aí se dá esse embate social. Eu falo da ditadura, né, no Maria Paula Não Saberá, como. Deixa eu só colocar aqui, Ricardo, que o computador já está acabando a bateria. Peraí. Eu falo né, da ditadura, no Maria Paula Não Saberá. Há uma passagem também sobre a ditadura no bairro Anatório, e aí eu acho que também tem essa pegada não apenas social. O bairro Anatório é a história de um mendigo. É uma história de um mendigo, de um cara que enlouqueceu por causa de uma tragédia pessoal, outra tragédia pessoal. Por que eu foco tanto, por que eu uso tanto tragédia pessoal, Ricardo, nas minhas histórias? Porque eu, como jornalista, já vi um inferno, sabe? Eu já tive situações assim de, depois que eu acabei a matéria, depois que eu fechei a matéria, sentar no carro de reportagem e começar a chorar. Porque eu também, porque o repórter, o jornalista, ele é ser humano. Então eu vi muita coisa assim, sabe? Terrível, horrível, sabe? E aí eu trouxe de uma forma. E como eu tenho que libertar meus demônios, ou pelo menos, né, ser mais ou menos legal com eles, para eles não me enlouquecerem de vez, eu coloco essas tragédias, entendeu? É cara que, porra, enlouqueceu porque perdeu não sei quem, o outro que morreu num desastre de carro, enfim, tudo isso eu vi como jornalista. Tudo isso eu levei para a literatura. Mas, porra, não é essa desgraça, né? Senão, daqui a pouco eu estou enxotando aqui o leitor, estou afastando o leitor. Tem histórias de amor, entendeu? Eu acho que há lirismo, há uma história chamada Mariana em 30 metros, que eu acho que é uma história bonita, uma história de amor, sabe? Entre uma menina de classe média, né? Toda educada, fina, aquela princesa, né? Aquela menina que a gente chama de princesa. Com um cara totalmente, sabe, que não sabe comprar uma vela, não sabe comprar não sabe fazer um jantar romântico. Mas, porra, ah, ele é esforçado, ele gosta dela, ele é bem intencionado, né? Tem a moça não, do jaleco branco, tem a pera aí moça do que jaleco essa branco. aí você ainda vai falar, você ainda vai ler ainda, né? Essa Pretendo ler até o história. final. E A que moça tem do a jaleco presença branco também. tem a presença do vinho ali também, o André. Sim, sim. O vinho tem sempre um lugar assim cativo. No meu romance, o Alessandro Romani, que é o personagem principal, cara, o cara derrama vinho, né? Ele bebe, viu? Ele bebe bonitinho, cara. Eu gosto de vinho, né? Eu não bebo tanto quanto ele, não. Mas o vinho, a bebida, a cerveja também, mas a bebida, o vinho, né? Não tem personagens alcoólatras, assim, pelo menos não estou lembrando. Mas a garrafa de vinho está sempre né, compondo, né? Alguma cena. A moça do jaleco branco também é uma história de amor que eu acho muito, muito bonita, entendeu? A história de um garoto, de uma paixão de um garoto por uma mulher, sabe, 10 anos mais velha. E é bem bacana, eu acho também. Então, é bem bacana. Então, eu acho que o livro tem essa pegada social, tem essas tragédias todas aí que permearam minha vida profissional e entraram na minha literatura, porque a partir do momento que eu escrevo, que eu vivo, é óbvio, sabe, que vai ter morte, vai ter desastre, vai ter traficante, vai ter tudo isso, que eu vi isso, entendeu? Mas tem leveza, sabe? Tem histórias de amor, tem histórias de paixão, essa coisa toda. Eu acho que está bem equilibrado, Ricardo. Não sei se eu respondi tua Não, pergunta aí. o que enquanto leitor, assim, a minha experiência foi de que há mais violência e mais desencontro no começo e o final, a parte final, assim, os contos que pegam a segunda metade, talvez, vão mais para esse lado. Talvez tenha sido até algo que você
pensou assim de colocar os mais líricos, mais amorosos e Se eu, melancólicos mais se eu, para o final. se eu te disser que não foi, tu vai ficar espantado. Pois é, mas aconteceu. Eu acho que, É. se você for olhar, acho que acontece ali. 17 E de julho de 1994, domingo 17 de julho de 1994, é também uma história de amor, que é o dia, né, da final da Copa do Mundo de 94 entre Brasil e Itália. que está mais E no aí, começo daí, né? Esse está mais, tá mais no começo. e a final da Copa, né, que o Brasil foi campeão, ela é o pano de fundo para uma crise conjugal. E Você podia aí, falar um pouco, André, sobre essa presença do futebol, né? Que está ali nesses dois contos. É, tem aquele conto do patrão com os empregados, que tem uma partida de futebol, tal, é, do matador e o maestro, algo o assim, né? Maestro e o Matador, Exato, que é aquele é belíssimo também. que aliás também tem uma pegada, na minha opinião, tem uma pegada social muito grande. O Maestro e o Sim, Matador é a história de um CEO, né? Hoje em dia você não fala mais diretor, presidente, executivo, você fala CEO. Ele é um CEO de uma grande companhia alemã, instalada no Brasil, ele é o responsável, ele é o presidente, né? E aí, cara, por uma coisa que só a literatura eu acho que pode proporcionar, ele vai jogar uma pelada no campo de várzea com os faxineiros da empresa num domingo. E aí, porra, o cara é um cracaço, o cara, né, o CEO, ele é bom pra caramba, o cara é um maestro, né? É um falcão da vida, né? É um sim, zico da sim. vida. Porra, né? Ele revela um artilheiro assim que ninguém imaginava que fosse, que é um dos faxineiros, né? O que eu proponho ali? Que se a elite, se a burguesia, ela prestasse atenção nas possibilidades que as classes C, D e E podem oferecer, no talento que há nas comunidades ou favelas, no talento que há nas escolas públicas, na capacidade, no potencial que essas pessoas, meninos, meninas, já têm de produzir para o país, de melhorar essa sociedade, elas ajudariam, entendeu? O maestro traria vários matadores para a vida nacional. Então, a pegada social desse conto não vou dizer como termina, a minha intenção foi essa, tipo, porra, acorda, olha o faxineiro que está ali. Esse faxineiro pode ser um arquiteto, sabe? Olha aquela menina que está servindo café. Porra, sei lá, vai que ela é médica, vai que ela é uma médica, entendeu? Se a elite prestasse atenção, não fosse tão egoísta, é claro que eu não estou falando de todo mundo, tem gente, tem povo com grana, sabe, em altas esferas do empresariado, né, que é consciente. Mas, cara, a gente sabe que não é o tom. A gente sabe que não é o tom. Se fosse, o Brasil não estava desse jeito. Então, pô, eu chamo atenção para isso. Sabe, preste atenção que há talentos aí que podem, inclusive, ajudar você, que podem distensionar a vida social do Brasil, podem terminar com essa tensão, e, sabe, refletir nos índices de criminalidade, refletir no tráfico de drogas, em tudo isso, né? Bem, enfim, e eu usei o futebol é um pano de fundo, embora ele pareça ser o assunto principal, não é o assunto principal. Eu não vou perder tempo botando futebol como assunto principal, tem mais saco nem para futebol. Mas ele é uma. Já gostei muito, né? Por isso que, inclusive, saíram essas histórias. Ele é o pano de fundo para isso tudo que eu falei. E há também dois contos, né? Domingo 17 de julho de 1994, que foi a data da final Brasil e Itália na Copa de 94, é 1 e 2. Um é esse que eu falo, que é o futebol, mais uma vez, como pano de fundo de uma crise conjugal. Um casal que se conheceu na Copa do Mundo de 1982, aquela seleção maravilhosa, que só não se igualou a de 70 porque não foi campeã, e eu presenciei aquilo, e foi um dos grandes traumas da minha geração de torcedor, foi o Brasil de Falcão, Zico, Cerezo e Sócrates, perder para a Itália, do Paulo Rossi e tal, sabe, eu chorei para caramba e tal, e o casal traz todo esse trauma arrastando através dos anos e através das Copas do Mundo. E que se casaram, namoraram, se casaram, aquela coisa toda. E quando finalmente eles vão ver, podem ver o Brasil ser campeão, a minha geração não tinha visto o Brasil ser campeão até 94. E aí, finalmente, quando a nossa geração vai ver o Brasil ser campeão, porra, eles entram numa crise conjugal. E o outro conto, com o mesmo nome, só que dois, é uma história de quando a AIDS matava mesmo.
não tinha, acho que já até tinha um AZT, mas enfim, era a história de quando se você tivesse com AIDS, meu amigo, você vai inclusive enfrentar o preconceito, a discriminação e o teu destino, você não tem salvação, entendeu? E o futebol também como pano de fundo. Eu tive uma ligação muito forte com o futebol, muito. Para te falar a verdade, até 2022. Eu sou flamenguista, daqueles de quando o Flamengo perde, eu desapareço, que é para não me zoarem. Quando o Flamengo ganha, eu saco de todo mundo. Já fui assim. Fui até uns 2 anos atrás, sabe? Eu ando bem desiludido com o futebol brasileiro. Seleção brasileira, para mim, não existe mais. Não existe, não existe. Se perder, eu rio, entendeu? Bato palma. Quero até que nem vá para a próxima Copa do Mundo. Agora, o Flamengo ainda é uma coisa que me cativa, entendeu? Por causa da história de infância, porque lembra meu pai, aquela coisa toda. Mas eu sou um cara. Eu acho que hoje em dia, não sei se eu escreveria novamente um conto tendo futebol como base, não sei, né? Tendo futebol como um elemento. Porque realmente é uma coisa da qual eu estou me afastando cada vez mais. Mas esses dois contos, né? E a gente pensa outros também, o Amiga Loba, o Noite de Premiação, esses contos, eles têm uma estrutura que a mim pareceu próxima, assim, né? Que é o seguinte: são contos construídos com dois planos. Um é o plano da subjetividade ali, da personagem, fluxo de consciência às vezes, intimismo, questões existenciais, se concentra no personagem e junto acontecendo coisa, né? Assim, a vida coletiva ali acontecendo, o painel ali, aquela descrição que você faz da vida coletiva, né? Então, deve ter uma dificuldade de fazer isso, porque você tem que integrar, e eu acho que você faz bem isso. Alguns casos muito melhor até que outros fica um pouco mais separado, eu acho, esses dois planos aí, mas tem, no geral, assim, você acho que você integra muito bem essa construção do coletivo e da personagem, né? E aí eu te perguntaria, né, o que é para você um conto bom, assim? Eu acho que ele tem que ter um baita início, entendeu? É, e um baita final. Não Hum, sei te dizer exatamente o que é. Eu acho que o conto, quando você senta, eu quando sento para escrever um conto, eu sei como ele vai começar, mas principalmente eu sei como ele vai terminar. hum, Principalmente eu sei como ele vai. Todos esses contos que estão aí no Filhos Moravam com Ele, eu, o final já estava escrito. A primeira coisa que eu escrevo, Ricardo, é o final, que é uhum, para eu não me perder, entendeu? Para eu não me perder. Porque é muito fácil você ter um início legal e você sair dele, se perder, sabe? Tipo você quando se perde na mata. Para onde é que eu volto, entendeu? Onde é que eu tô? Então, se ele tiver um final e um bom final, um final de impacto, um final que tire o tapete da pessoa, ou um final que sim. emocione, um final que faça a pessoa rir, um final que faça a pessoa pensar, se emocionar, chorar, eu acho que você tem assim uma possibilidade muito grande de acertar. E, sabe, ser coerente, entendeu? Não viajar, porque às vezes a gente tem uma tentação, né, de viajar, de colocar. Não, peraí. Conto é uma coisa curta. Quer escrever, quer criar muita situação? Vai fazer um romance, entendeu? Vai fazer um romance. Porque conto, gente, não pode ter muita coisa. Você vê, mesmo que ele seja longo, você vê os contos da Lígia Fagundes Telles, essa maravilha de escritora, né? Adoro ela. Você lê os contos da Lígia, são, no geral, muito grandes. Mas você vê que ela se atém a uma situação. E ali ela vai, entendeu? Trabalhando aquela situação, aqueles personagens, geralmente é 2, 3 personagens, ela não sai daquilo ali. Por isso que ela, entendeu? Segura o leitor. E como eu falei antes, sabe, objetividade. Objetividade. Não faz usar a pontuação, entendeu? Eu respeito, mas tem escritor que faz um parágrafo inteiro, sabe? Só com vírgula. Não quebra, entendeu? Não quebra as frases. Isso cansa. Quando você chega lá no final, você já não sabe o que ele falou no início. Porque fica aquele bando de vírgula, entendeu? Tipo uma roda atolada. Até que tem gente que faz bem isso, mas não vejo, no geral, isso Hum. dá muito certo. Então, sabe, seja objetivo, seja claro, deixe claro para o leitor qual personagem está falando. Há uma coisa na literatura moderna, acho que sempre foi, acho que desde Rubem Fonseca, que foi um dos primeiros contistas que eu li na minha vida, desde aquela época, não estou dizendo que ele fazia isso,
você não sabe, abre uma aspas, aí você não sabe exatamente que personagem tá falando. Aí você tem que ir lá atrás, olha o tempo que você perde. Você tem que ir lá atrás para ver com quem que o diálogo começou. Aí você vai assim, Maria João, Maria João, Maria João, Maria. Ah, então quem falou aqui foi a Maria. Entendeu? Isso é um erro, gente. Bota assim, pá, 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 disse Uhum. Ricardo Pedrosa, Ricardo falou, André rebateu. Entendeu? Bota aí o que, que custa, cara. Tem escritor que parece, cara, quer complicar a vida do leitor. Velho, o cara não tá, você não tá pagando ao cara para ele te ler, não, entendeu? É ele que está comprando o teu livro. Facilita a vida dele. Não queira dar uma de gênio, de inovar, porque você é maravilhoso. E aí o leitor não entende porra nenhuma. Sabe? Ele sai se sentindo burro, porque não. Mas não, o leitor não é. Leitor, não, você não é o burro, não. É ele que complicou, o escritor que complicou a tua vida. Então é um conselho, não complica a vida do leitor, porque ele vai largar teu livro e vai pegar outro. Só acho, tá, gente? André, o poema aqui, ó, O Gênio da Raça. Uau, esse poeta deve ser genial. Ninguém entende nada do que ele escreve. Ele deve ser fantástico. Em cada frase, três palavras que ninguém conhece. Ah, e com esse jeito blasé de quem acha a vida uma bosta e o ser humano um cocô, qualquer dia será alçado a reinventor da poesia pelo jornal, site, blog literário de nome esquisitinho, que a panela assina para posar de cult, mas que ninguém lê. Um poema seu aí de 2018. Você É. acha que tem essa. Assim, eu vejo tendo, né? Essa separação entre o que é considerado alta literatura ou literatura artística e uma literatura popular que possa conversar democraticamente com todo mundo. Você acha que tem isso mesmo dentro desse Tem, ambiente da tem, literatura dita tem. é, É, boa, né? eu me considero o segundo caso, entendeu? Eu procuro fazer, não sei se consigo, sempre, mas eu procuro fazer uma literatura que seja entendida, que seja absorvida, que leve mensagem, sabe? Que emocione, que faça pensar, sabe? Por isso que eu não me acho. Eu não entendo esse tal de alta literatura, o que, que é isso, mas eu acho que eu não sou isso. Eu sou essa literatura aí popular, embora eu procure escrever com elegância. Popular não é ser, na minha opinião, não é ser coloquial demais, entendeu? Não é ser grotesco, não é ser vulgar, não é isso. O povo não merece, o povo não gosta disso. O povo gosta de elegância, entendeu? Então eu procuro ser isso. E há uma literatura realmente, cara, que eu não sei o que, que as pessoas querem escrever, querem dizer. Sei lá, eu fico. Sabe o que está faltando, Ricardo, muito hoje em dia? Na nossa geração de escritores, na minha geração, numa geração que está vindo aí atrás, que é 20 anos mais nova, uma geração que nasceu na década de 80, quando eu estava começando a escrever. Cara, eu acho que falta humor, falta graça, falta piada, entendeu? Hoje em dia, os escritores são deprê demais, sabe? É tudo assim, tudo sombrio, sabe? Tudo, sabe, aquele personagem angustiado, sabe? Aquela coisa. Porra, sabe? Fernando Sabino, que foi um dos maiores escritores, é uma das minhas referências. Cara, escreveu um livro, Vencedor do Jabuti, em 79, que foi o Grande Mentecapto, que você ri da primeira à última página. E é um puta livro, com uma puta mensagem. Entendeu? Para que tem que escrever triste, gente? Sabe? Aquela coisa assim. Tudo bem, a tristeza faz parte. Meus contos, eu não tenho nem moral para falar, porque os meus contos são tristes pra caramba. Mas não são todos. Eu procuro dar humor. Inclusive, na própria desgraça dos meus personagens, eu procuro, às vezes, dar uma ironia, entendeu? Dar uma sacaneada que é para quebrar aquilo. E você não vê, sabe? É tudo muito sofrido, sabe? É a mulher apanhando, é o negro sendo discriminado, é o pobre sendo morto. Porra, tudo bem, beleza, isso aí tem que ser falado mesmo. Mas, gente, não é só isso. Não é só isso. E uma outra coisa que eu acho que faz muita falta na literatura, ou alta ou popular, não sei, é diálogo. Diálogo. Os personagens. Não existe, os personagens hoje em dia não conversam mais. Uhum. Sabe? É um texto blocado, sabe? E não há diálogo. Não há o fulano rebateu, o fulano falou. Não tem. Os personagens não batem papo. Porra, isso enche o saco, isso cansa, sabe? Só o narrador falando, ele cita, tem personagens, às vezes tem três, quatro, mas os caras não falam. Parece que os escritores não sabem montar diálogo, cara. Que isso? Será que é falta de leitura? Eu monto meus diálogos porque eu li pra caramba, sabe? Modéstia à parte, eu li muito na minha vida.
E li autores que, sabe, usam o diálogo, que botam os personagens para falar, entendeu? Sendo o narrador na primeira pessoa, o narrador na terceira, eles colocam diálogo. E isso me faz muita falta. Humor e diálogo. Na chamada literatura contemporânea, né, que aí engloba tudo, eu acho. Só acho. Pois é, assim, eu fiquei pensando enquanto você falava, né? Se nós estamos aí depois dos 50, não seríamos talvez a última geração que teve esperança no futuro, É. teve alguma esperança. E o que eu vejo nas gerações que vieram É. depois da minha, pelo menos, é uma convivência com a catástrofe e não que nós não convivêssemos também, mas nós tínhamos alguma esperança, Sim. talvez, essa geração do pós-ditadura ali, né, que se formou nesse momento daquela transição, né, da ditadura para a democracia, talvez ainda tivéssemos alguma esperança e daí talvez pudéssemos ainda cultivar o humor e o falar pelo outro, né, André, que eu acho que hoje se tornou algo muito problemático também, né, você falar em nome do outro, né, Uhum. tirar o lugar de fala do outro, aquela coisa toda, né, e eu Que acho fica que parecendo talvez que a gente isso. fica parecendo que a gente não tem o direito de se indignar. Eu acho o racismo odioso, eu acho a homofobia odiosa, eu acho o machismo odioso. Eu tenho 3 filhos, né? Tem inclusive motivo para ter isso. Mas se você, sei lá, claro que não é todo mundo, não é todo ativista que pensa assim, mas se você às vezes vai falar, parece que você está incomodando. Não, deixa que eu falo, deixa que eu falo. Você é homem, branco, hétero, descendente de europeu, cala a boca. Fica calado. Você não tem que falar nada. Sabe? Eu acho isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura. Agora tem o seguinte também, né, André, que é algo que aparece muito nos seus contos, e eu acho que talvez também seja um toque geracional, mas do ponto em que a gente está hoje, nós dois aqui, autores com mais de 50 anos, que é essa presença do passado, né? Eu até ia te perguntar isso, assim, porque muitos dos contos, ou a maioria deles, lida com essa questão do passado, né? É. Inclusive, isso está no título ali, né? Você usa esse tempo que é o pretérito imperfeito ali, o moravam, né, com ele, Uhum. imperfeito. Acho bonito esse tempo chamado pretérito imperfeito. E Imperfeito como nós. pois é. E aí a maioria dos contos é baseada em lembrança das personagens, até em esquecimentos, a gente pode dizer, aquele caso lá da última ligação de telefone do conto que tem um número, né, de telefone. Esse uso forte da memória, quase que uma espécie de. Você falou, né? Ah, eu escrevo sobre o que eu vivi, né? Aí eu lembrei do título lá do livro do Neruda, Confesso que Vivi, É. né? Que é um livro autobiográfico, tal. E também o testemunho, né? Que é o testemunho político. Talvez a gente pudesse ir fechando aqui, você falando um pouco dessa presença do passado nos seus contos. Eu não sou, eu sou um cara nostálgico, não sou passadista. Eu não vivo no passado, eu vivo no presente. Eu já vivi muito no futuro, né? E dei com os burros na água. Então, de uns anos para cá, eu resolvi viver no presente, que é o que existe, né? Passado não existe. É a velha frase banal, chavão. Passado não existe mais e o futuro também não chegou. Mas eu sou um cara, assim, muito marcado pelos anos 70, pela minha infância, né? Eu tenho muita. Aliás, né? Você que foi criança nos anos 70, Cid Moreira morreu hoje, tá? Morreu dia 3 de outubro, ele morreu, né? Cid Moreira, que é um ícone, assim, da nossa geração, né, Ricardo? Especialmente para mim, que sou jornalista e tal. Sim, sim. Então, isso marcou os anos 70 e os anos 80, principalmente, marcaram demais. Os anos 80 foi para a nossa geração, Ricardo, eu acho, os nossos anos 60. Os nossos anos 60 foram os anos 80, foi a década de 80. Porra, Diretas Já, Rock Brasil, sabe, primeira eleição em anos para a presidência da República, Constituinte. Cara, foi uma década efervescente. Foi uma década efervescente. Que, inclusive, a nossa geração não se dava muito conta. Achava que o legal era os anos 60, aquela coisa toda, né? Pá, e quando a gente descobriu o horror que eram os anos 60 e 70, a gente, não, vamos ficar aqui mesmo, que tá melhor. Então, isso marcou, sabe? É inegável que isso marcou. Aí vieram os anos 90, eu começando, no meu caso, eu começando na ascendência profissional, aquela coisa toda. E aí você vai. Eu vou falar a velha frase banal.
tô bem chegado a um chavão hoje. Eu sou a construção de tudo que eu vivi, de tudo que eu vivi. Quando eu falo do presente, quando eu falo de um homem que não mora com as filhas, eu estou falando, partindo, fazendo uma ficção, eu estou partindo de uma trajetória, de toda uma bagagem, de toda uma estrada que veio até eu chegar aqui, até eu chegar naquilo ali, entendeu? Então, o passado é assim, eu não diria passado, eu diria o que eu vivi, Sim. sabe? O que me construiu, o que me tornou o que eu sou, entendeu? Isso realmente é muito marcante na minha obra, entendeu? Eu admito e acho que é bom, entendeu? Sabe, é o material que eu tenho para escrever. É a minha indignação, é a minha revolta com o que eu vejo no país, o meu lirismo, né, o meu romantismo, e é tudo que, sabe, foi me construindo ao longo desses anos. Que são momentos às vezes pequenos ou questões assim aparentemente insignificantes, né? Mas que são muito significativas e eu acho que o conto é o lugar dessas coisas acontecerem, que é o cheiro da loção de barba, Exatamente. que é o pastelzinho lá Isso. no na cerimônia de premiação, né? Que são essas coisas mínimas assim É. que é um momento decisivo talvez da memória, né? No fim das contas. Aham. Aham. Certamente. Isso. Gente, conversamos aqui, estamos conversando ainda, não acabou. As filhas moravam com ele, do André Juste. André, talvez pudesse chegar naquele momento da leitura lá, o André prometeu que vai ler um conto para a gente aqui. Eu vou ler um aqui bem curtinho, que é para não tirar a paciência de quem está escutando. Eu vou ler o conto chamado Mariana em 30 metros. É aquele ali do cara desajeitado. Deixa eu só encontrar aqui no livro, página 10. 110, né? Olha lá. Realmente ele tem duas páginas. Posso ir? Sim, sim. Mariana em 30 metros. As roupas que não secaram estão estendidas no varal. Não é elegante, cuecas e meias penduradas assim à vista, mas ao menos servem para que Mariana não veja a mancha verde musgo de uma infiltração antiga no teto. São 30 metros quadrados, onde apenas um passo leva da cozinha à sala, da sala ao quarto, do quarto ao banheiro e do banheiro de volta à cozinha, passando pela área de serviço, em cujo teto eterniza-se a mancha da infiltração, porque há 3 anos ele descumpre o que promete a si mesmo: chamar um pintor de paredes. Nessa casa, estar em um cômodo é estar em todos eles ao mesmo tempo. Ele brinca com o tamanho do apartamento. Mariana ri com os olhos levemente vesgos e intensamente alegres. Os olhos de Mariana parecem esquilos escapulindo por árvores de um parque. Além da janela, vizinhos quedam quietos. Vez ou outra ganham a área comum do prédio gemidos de amor. Um palavrão, talvez por causa de uma topada, ou uma frase ríspida em um casamento a caminho da ruína. Mas qualquer som morre rapidamente na noite, ganhando altura e erguendo uma lua pela metade, que, de onde ele e Mariana estão, parece sair da caixa d'água do edifício vizinho. Ele corta o pão e vira-se para pegar 2 taças que ficam guardadas em cima do micro-ondas. Faz tudo com esmero, porque, em pouco espaço, qualquer movimento com menos cuidado pode significar desastre. Certamente Baco não o recomendaria, mas acho que é honesto. E ele aponta o vinho italiano que coube em seu bolso e que começa a servir. Mariana sorri com seus pequenos esquilos. Na caixinha de som portátil, o blues amacia o mundo. Brindam a vida a esta primeira vez em que Mariana vai a seu apartamento e as tantas vezes que ele ainda secretamente deseja que ela volte. É quando se lembra de que poucos dias antes a moça deixou a entender que gostava de velas, de luz de velas no jantar. Ele não tinha ideia de onde se compravam aquelas velas vistosas de jantares a dois que aparecem nas novelas. Pudera, até ali do que entendia era de cortar pão só para si e comer sozinho sob a luz amarela de um abajur cansado e depois ir dormir sozinho. As únicas velas que havia no apartamento eram aquelas embaladas em caixas de papel ordinário, as mesmas que se acendem nas noites de escuridão das tempestades ou que as beatas e os penitentes levam para a porta das igrejas.
Ele pede licença e no criado mudo ao lado da cama enfia a mão na pequena gaveta. Tira do fundo uma dessas velas, mas já pela metade. Vira-se e pergunta o que a moça acha. Mariana sorri, aprovando. Seus esquilos pulam de alegria. Ele risca um fósforo, acende o pavio, apaga o abajur. Quando encara Mariana, entende na mesma hora que nenhum relevo há na falta de elegância da vela, pois o que ficará para sempre, atravessando noites e dias, é aquela conjunção perfeita de luz e sombra no rosto dela. Joia, joia. Bem romântico. Espero que tenham gostado. Tá vendo como é que meu livro não é só desgraça e tragédia? Imagina. Não, é um livro bem sutil, gente, com bastante variação de personagens, de histórias, de períodos. Tem a presença da música em alguns momentos, tem a violência, tem Brasília como cenário, né, em É, tantos dos contos. Maravilha mesmo. Então, recomendo aí para vocês. As filhas moravam com ele. Quero agradecer ao André. eu que Deixarei o agradeço. site da editora também para quem quiser adquirir direto lá com a Causa e Letras. Um livro que ficou bonito. Tem um trabalho do Cristiano Silva aqui, estava vendo, do Não design sabia. gráfico do livro, né? Tá bem legal mesmo. Obrigado, viu, André? Maravilha. Obrigado você pelo espaço. Joia. E a você que assistiu aí, obrigado e até semana que vem com outro livro. Abraço.